Começo por vos convidar para logo às 21h30, hora de Portugal continental, assistirem a mais uma live no meu canal. Mas o assunto desta vez, o tema da live, é sobre Itália. Quais as novidades que vamos ficar a saber? Convido-vos a assistirem. Olá! Espero que estejam todos muito bem dispostos com este maravilhoso dia de sol aqui em Portugal, na cidade do Porto. E hoje vou aqui expor mais um áudio do irmão Fernando Teixeira e que em parte é resposta ao comentário que o André Sousa e até outros que estão relacionados com a Igreja de São Roque, da Congregação Cristã em Portugal, vieram a expor. Este é o primeiro de 3 áudios que eu tenho aqui para vos apresentar. E ireis saber coisas que nós desconhecíamos e que eram faladas nas reuniões de ministério e até pelo ancião já falecido Jorge Cury. Que coisas interessantes que nós vamos aqui escutar neste áudio e nos restantes áudios. O irmão Fernando Teixeira teve o cuidado de fazer referência ao André Sousa. Muito obrigado, irmão Fernando Teixeira. E aqui se demonstra alguém com cuidado para com as almas. Até parece que o Ministério de Portugal não cuida das suas almas, daquelas que lhes convém, não é? Entretanto, perante este áudio, se eu tiver que fazer alguma paragem para questionar o irmão Fernando Teixeira, assim o farei. Vamos passar à audição do áudio. Irmã Laurinda, estou a responder ao comentário do irmão André e ao seu áudio. Irmã Laurinda, a paz de Deus. Deus abençoe por este áudio do caos do meio do reino do ministério de Portugal. Eu digo do reino mundial. Agora eu digo que o seu espírito, como diz, até viaja ao passado, através de situações para respostas para estas perguntas. E os seus anjos, que não mentem, por esse motivo se chama o canal da verdade, que incomoda o canal da mentira. Mas isso é bíblico, e o que é bíblico tem muita força, que até obriga o canal da mentira a pregar nos púlpitos a Bíblia, para que o povo não se escandalize e na hora saiam da congregação e os deixem a pregarem sozinhos. E assim os anciães até não iriam ter o trabalho de berrarem para as igrejas: saiam, saiam, que hoje não vai haver culto, que os porteiros vão apagarem as luzes, como os 4 anciães o fizeram na congregação do Carregado, a seguir os escândalos na congregação da Bóveda, e continuam, como em Cascais pediram ao porteiro para não abrirem a porta da congregação, para a Irmandade não entrarem, e ficarem com as crianças amontoadas à porta, até que o ancião Antônio de Almeida chegasse, como está escrito na acusação para o tribunal. E o porquê que será que puseram o nome bem escrito deste ancião? Será que foi para dizerem que foi ele que mentiu para o tribunal, e dizer no canal deles que é o canal da mentira e que foi o irmão Teixeira que criou estes escândalos e que chamou a polícia, e que quando o irmão Teixeira o confrontou com esta acusação, este ancião usou o canal da cúpula para me dizer que foi mentira, que quem criou este escândalo de não abrirem a porta para que a Irmandade não entrasse, e quem chamou a polícia foi o irmão João, o cooperador, seria para livrarem a sua pele, o que é normal entre eles. E em... Aqui o irmão Fernando Teixeira, mais uma vez, faz relembrar o que esta cúpula fez com ele. E o que dá a entender é que utilizou um outro ancião,
que é o ancião de Valbon, que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas, a ser ele o portador dessa responsabilidade. Mas a verdade é que esse mesmo ancião reportou essa responsabilidade para um outro membro de categoria inferior, um cooperador de adultos. O que é normal, eles nunca quererem assumir essas culpas. Até aqui nós já temos conhecimento de que isto aconteceu. Mas o irmão Fernando Teixeira gosta, e acho que faz muito bem, em relembrar mais uma vez a esta cúpula os seus atos. É importante que eles sejam relembrados, porque eu acho que eles estão a ter algum problema de Alzheimer. E depois ireis compreender por que razão o irmão Fernando Teixeira está a querer relembrar tudo aquilo que aconteceu. Vamos continuar com o áudio. E saber que toda a Irmandade viu e que houve alguém que chamou ao lado este ancião que parecia que era o dono da igreja e o cooperador, e que este irmão lhe disse para lhe abrirem a porta, para que a Irmandade entrasse antes que chegasse a polícia, para que a situação não fosse pior, porque estavam a transgredir e a desrespeitar a lei da Constituição da República Portuguesa, artigo 41, da liberdade de culto, o que é inviolável, e o que houve muita Irmandade de Cascais e da Bóveda insatisfeitos com estes escândalos que este ancião e este cooperador criaram à porta da congregação e que escreveram um e-mail relatando e falando no canal da verdade, contrariando o canal da mentira desta cúpula, e que o Ministério do Porto tem este e-mail, o que vou pedir à irmã Laurinda que o leia para que este seu canal da verdade sobressaia sobre o canal da mentira. E há mais que podem... Quero aqui vos confirmar de que já tenho esse e-mail comigo. Eu vou ler parte desse e-mail, sim senhora, porque tem lá uma parte que eu sei que é mentira. E isso já falei com o irmão Fernando Teixeira. Mas eu irei expor esse e-mail, sim senhora, que foi uma opinião do povo. Tem que se respeitar. Simplesmente foi pena que não tivessem assinado esse e-mail. Podem ouvirem os áudios anteriores e, como diz a irmã Laurinda, do que aconteceu em São Roque, o que estes casos foram tratados numa reunião em Lisboa com o antigo presidente dos anciãos mundial, já falecido, e o ancião mais velho de Portugal, e o diácono falecido irmão Moreira de São Roque, e que ficou em ata. E se é que a ata ainda não morreu, ou seja, se ainda existe, porque o habitual é quando esta cúpula se apercebem de que alguém publica no canal da verdade que existe uma ata que manifesta o que está a ser declarado, eles matam esta ata, o que obrigou o irmão Teixeira, ancião, para não perder a paz e não criar mais guerra do que aquela que eles criavam nas reuniões. O irmão Teixeira pedia para que tirassem uma cópia e me entregassem, e também as listas de batismo que procuraram contradizer, dizendo para o tribunal que era mentira e que não foi consentido pela cúpula o irmão Teixeira atender a obra de Deus. Ó irmão Fernando Teixeira, o que o irmão está aqui a referir neste áudio é que aqueles assuntos de São Roque foram abordados numa reunião em que estava presente o ancião Jorge Cury, que já faleceu, o diácono também falecido de São Roque, e o ancião mais velho de Portugal. Quer dizer que tudo isto que veio agora aqui ser falado no meu canal, isto foi referenciado numa reunião? E o Ministério continuou
a não fazer nada, de braços cruzados, a permitir que tudo isto acontecesse. Então quer dizer que isto ainda é muito mais grave, mas muito, muito mais grave do que aquilo que se possa imaginar. E isto não é grave, é gravíssimo. E o povo que está a assistir a estes meus vídeos, o Ministério que está a assistir a estes meus vídeos, com certeza vão ficar perplexos perante isto que o irmão está a contar, porque tudo isto foi referenciado numa reunião de ministério entre anciães. E como muito bem diz irmão Fernando Teixeira, às vezes não sabemos o que é que eles fazem a essas atas. Mas a verdade é que é uma cúpula que só eles mesmos têm acesso a essas atas. Não nos esqueçamos do que esta cúpula, no tempo do ancião irmão António da Fonseca, fez em relação à reunião que a irmã Sílvia teve com os cerca de 50 anciães. Não nos esqueçamos desse pormenor, que é um grande pormenor. Mas isto que o irmão está a falar, irmão Fernando Teixeira, vem a confirmar então que tudo aquilo que está a ser exposto nos comentários, eu aqui agradeço mais uma vez a vossa coragem e a vossa força, e que haja mais André Souzas, que haja mais Ruth Santos, que haja mais o nosso amigo Xerez, que haja os comendadores, que venham, que falem, porque estão a ver a confirmação de tudo aquilo que tenho vindo aqui a relatar. Aqui está a voz deste ancião, a voz de quem quiseram calar. E a única forma foi retirarem-lhe o ministério. Que bando de homens sem escrúpulos espirituais comandam ou estão a gerir esta instituição religiosa que é a Congregação Cristã em Portugal e até a nível mundial. A minha alma está pasma. Podem ouvirem os áudios anteriores e, como diz a irmã Laurinda, do que aconteceu em São Roque, o que estes casos foram tratados numa reunião em Lisboa com o antigo presidente dos anciães mundial, já falecido, e o ancião mais velho de Portugal, e o diácono falecido irmão Moreira de São Roque, e que ficou em ata. E se é que a ata ainda não morreu, ou seja, se ainda existe, porque o habitual é quando esta cúpula se apercebem de que alguém publica no canal da verdade que existe uma ata que manifesta o que está a ser declarado, eles matam esta ata, o que obrigou o irmão Teixeira, ancião, para não perder a paz e não criar mais guerra do que aquela que eles criavam nas reuniões. O irmão Teixeira pedia para que tirassem uma cópia e me entregassem, e também as listas de batismo que procuraram contradizer, dizendo para o tribunal que era mentira e que não foi consentido pela cúpula o irmão Teixeira atender a obra de Deus em Elvas. Quando tenho estas listas que o Porto, ou seja, esta cúpula oraram e fizeram saírem as listas, e que o presidente dos anciãos dizia que o irmão Teixeira atendia esta obra na clandestinidade, porque se foram eles que oraram e depois dizem que o irmão Teixeira atendia esta obra sem autorização do ministério, então era tudo clandestino. Por isso digo, nos áudios anteriores, que para não melindrar as 15 congregações que Deus deu a graça de abrir e atender e não melindrar o meu ministério, tive que engolir sapos vivos e passar a minha mão nestas casacas, aceitando até algumas mentiras, desvios de milhares e milhares de euros, levantarem irmãos para ministério em que a palavra
de Deus reprova e tirarem ministério para irmãos sem causa, e excomungarem os ministros e os fiéis da igreja, como esta cúpula o diz no artigo 92. Este áudio encerra e o segundo segue já. Deus abençoe. Eu, perante isto, a única pergunta que eu faço a todo o Ministério da Congregação Cristã em Portugal: o que é que irão fazer perante o relato deste ex-ancião da congregação, irmão Fernando Teixeira, em que confirma tudo aquilo que aconteceu em São Roque? Que papel é que tendes, afinal de contas, no meio do ministério? As vossas opiniões, a vossa integridade vale para alguma coisa? Vale a pena servir a Deus na congregação cristã em Portugal, perante uma cúpula que nada faz perante casos como este? Ficam aqui as perguntas e, por favor, àqueles que são íntegros, que são idóneos espiritualmente, façam uma reflexão sobre tudo isto que está aqui a ser exposto. E se quereis ser comparados a esta cúpula sem integridade espiritual, sem idoneidade espiritual e sem a capacidade espiritual de conseguir dirigir todos estes assuntos que aqui são relatados. Ficam aqui as questões e, por favor, compartilhem os meus vídeos e não tenham medo de relatar o que se passa no vosso ministério, nas vossas igrejas, no meio que vós habitais e aonde há podridão, há assuntos escondidos. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo.